Shalom Adonai, que a graça do Mestre amado Jesus Cristo esteja nos corações de todos os ouvintes. Eu quero falar hoje sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, vamos ler Apocalipse 3, do 7 ao versículo 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Conheço tuas obras, és que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tem poucas forças, entretanto guardaste minha palavra, não negaste meu nome. És que farei que algum dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declara judeus e não são, mas mentem, és que farei vir e se prostrar aos seus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu, hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para exterminar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei colunas no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando falamos da igreja de Filadélfia, nós falamos de vários pontos que eu vou destacar aqui da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era uma igreja de obras. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, mesmo ela tendo boas obras, ela tinha pouca força. Ela não era muito forte, mas ela confiava em Deus. O terceiro ponto, ela guardava a palavra de Deus. E o quarto ponto, meus amados irmãos, ela não negou o nome do Senhor Jesus. O quinto ponto fala que os da sinagoga de Satanás vão se prostrar aos pés desta igreja de Filadélfia. Sabe por quê? Porque guardou a palavra da perseverança do Senhor. Então eu quero dizer que as características desta igreja mostram a sua grandeza diante do Senhor, pois não há nenhuma censura para com ela, senão só elogios. Deus elogia esta igreja. Meus irmãos, é importante notar que o seu caráter não estava imune à contaminação daqueles que tinham fama de vivos, mas estavam mortos. Entretanto, apesar de a igreja em Filadélfia estar próxima daqueles que estavam espiritualmente mortos, ela se conservou pura, viva diante de Deus. E ao contrário do que normalmente acontece, essa igreja não se deixou contaminar com a situação espiritual de Sardes. Por exemplo, quantas pessoas outrora usadas por Deus, hoje é usada pelo diabo para fazer outras pessoas caírem na fé. As que estão caindo pelo mau testemunho dessas pessoas não têm perseverado na sua fé do Senhor Jesus Cristo, mas sim no homem carnal. Por isso tem sucumbido também. Meus irmãos, a igreja em Filadélfia é um exemplo para os que estão caídos na fé por causa dos outros. Ela estava muito próxima aos mortos, mas não se contaminou com eles.
porque guardou a palavra da perseverança no Senhor Jesus. Em cada identificação que o Senhor Jesus Cristo, glorificado, dá de si mesmo para cada igreja, mostra os diferentes aspectos da sua presença, da sua pessoa, e determina a natureza da igreja em que se dirige. Para que a igreja em Filadélfia, ele diz: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha e que fecha ninguém abre. Apocalipse 3:7. Meus irmãos, assim nós entendemos que a igreja em Filadélfia tem pouca força, mas aquele que tem a chave de Davi tem o controle do poder para determinar quem entra no reino de Deus. Vemos ainda que não importa se a força é pequena ou grande, pois jamais influenciará na condição de se poder conquistar, desde que mantenha o firme propósito de praticar a palavra de Deus. Desde que nós estejamos mantendo isto, a pureza, a certeza do homem de Deus nem sempre significa debilidade, pois também o apóstolo Paulo, ele teve fraqueza. E nas fraquezas do apóstolo Paulo, meus irmãos, ele pediu 3 vezes a Deus que retirasse aquela fraqueza dele. Mas o Senhor disse para ele, o Senhor respondeu: a minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meus irmãos, você sabe qual é o significado de santo? Santo significa separado do mundo, do pecado. A santidade dessa igreja estava justamente em viver o seu dia a dia separado de tudo aquilo que contribuía para o afastamento do Senhor. Quer dizer que no momento mais difícil, nas situações mais adversas daquela igreja, obedeceu a sua palavra. E é nisto que consiste a satisfação de viver de acordo com a palavra de Deus. É óbvio que quando a igreja ou o cristão assume a personalidade da palavra de Deus, o seu caráter passa a ser visto na vida daquela igreja ou daquela pessoa. Isso aconteceu com o Senhor Jesus. A igreja em Filadélfia, meus irmãos, era perseverante, mesmo cercada pelos que declaravam judeus e não eram, ou seja, pelos falsos cristãos, membros das sinagogas de Satanás. Nesta carta à igreja em Filadélfia, o Senhor Jesus, em cumprimento visível desta profecia, vem ao encontro da sua igreja fraca e afligida e declara: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8, meus irmãos. O fato é que assim como Esmirna é caracterizada pela tribulação, também Filadélfia tem de combater o bom combate da fé, o cerco do paganismo coberto de ódio, pois a igreja que guarda a palavra da sua perseverança está em confronto radical com as circunstâncias deste mundo tenebroso. O grande perigo da igreja ou do cristão é quando há pouco ou nenhum contraste com o mundo. A partir da modernização da igreja, quando a fé cristã passa a nadar de acordo com a correnteza da impiedade do mundo, há aqueles que se preocupem com o risco da perda da salvação. Assim, se a igreja ou o cristão passar a se adaptar ao espírito modernista deste mundo, então já não há mais esperança para ela ou para ele. Infiéis, olha o que diz em Tiago 4:4, infiéis
Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Os cristãos em Filadélfia se firmaram no Senhor Jesus e não o negaram. Por isso o Senhor lhes prometeu uma porta aberta. És que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Podemos entender que esta porta aberta tem sentido duplo. É aberta para o alto. Há um preço que este tem que pagar. Isto não está acima da sua capacidade, pelo contrário. Todos têm uma condição necessária, pois Deus não exige nada de nós, além daquilo que podemos. E ele encerra dizendo: venham sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. É o meu novo nome que tem ouvido. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, vamos seguir o exemplo desta igreja de Filadélfia. Uma igreja fraca, com pouca força, mas espiritualmente ela foi uma igreja forte. Ela foi uma igreja valente. Ela foi uma igreja santa. Uma igreja separada. Uma igreja que não olhou para os exemplos alheios daqueles que estavam pecando, mas ela continuou firme e fiel, adorando a Deus. Meus amados e queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso momento de sabedoria de hoje, explicando a carta da igreja de Filadélfia. E eu quero falar com vocês, meus queridos e amados irmãos. Eu quero dizer que nós já construímos a muralha de contenção, já fizemos o alicerce e agora precisamos levantar a igreja e precisamos colocar em ponto de laje a mão de obra 1.000, o material 22.800, total 43.800 e precisamos muito de colaboradores. E eu quero contar com a sua ajuda. Eu quero contar com a sua cooperação. Eu peço a você que você lance a sua semente, porque você lançando a sua semente, Deus vai te abençoar 1000 vezes mais. Você vai lançar a sua semente na Caixa Econômica Federal, agência 3530, operação 013, conta 00003963, dígito 4, Fábio Silva Nascimento. Quer me adicionar no WhatsApp? É 19989199513. É isto aí, estamos chegando ao final. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós e todos digam amém. Graças a Deus. Tchau a todos.